Olá e sejam muito bem-vindos para o nosso podcast. Hoje eu estarei falando sobre um assunto extremamente importante, porque a maioria das pessoas ainda não aprendeu como lidar com as suas emoções. E é justamente sobre isso que nós estaremos falando, sobre as 5 emoções básicas, ligadas à inteligência emocional e também ligada à inteligência espiritual. Então nós vamos estar comparando a inteligência emocional com a inteligência espiritual que a Bíblia nos ensina. E você vai aprender como praticar isso hoje, colocar em prática na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa, na maneira como você lida com a vida. Isso vai trazer um efeito benéfico em tudo o que você fizer, porque uma pessoa que controla, a Bíblia fala o seguinte: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o que é o coração? É o nosso subconsciente, é aquilo que tem total ligação com o nosso corpo. Pensamos em imagens, as imagens, a partir do momento que nós nos relacionamos com ela, nos envolvemos emocionalmente com essas imagens, elas causam em nós, em nosso corpo, um efeito. E então nós começamos a planejar. Já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores e você pode acessar aí no nosso canal. E antes de nós começarmos, eu quero te pedir gentilmente, isso é algo que você pode fazer para contribuir com esse canal. Estamos produzindo um conteúdo de altíssimo valor para que você possa praticar, colocar em prática na sua vida agora. Mas o algoritmo do YouTube, ele só vai entregar para mais pessoas a partir do momento que você curte, que você comenta, que você compartilha. E é muito, extremamente importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber todos os nossos vídeos e aí você vai poder usufruir de todo o conteúdo de valor que nós estamos entregando aqui para você. Tá fazendo sentido? Compartilhe, é muito importante, eu conto com você, hein? E vamos lá, vamos começar falando sobre inteligência emocional. A inteligência emocional, ela fala que nós temos 5 emoções básicas. Nós temos a raiva, nós temos o medo, nós temos a tristeza, nós temos a alegria e nós temos o amor. 5 emoções básicas. E óbvio que a partir dessas emoções básicas são desencadeados todos os sentimentos. E antes de mais nada, eu quero falar para vocês o que é sentimento, o que é uma emoção. É uma vibração. Se você está vibrando em uma emoção positiva, você está expandindo. Por exemplo, estou alegre. Ninguém vai falar, pô, eu tô alegre pra caramba. Ninguém faz isso. A alegria, ela é expansiva. Você tende a expressar um sentimento de alegria. Você tende a expressar um sentimento, né, uma emoção de amor, uma emoção de alegria. E os sentimentos que vão ser desencadeados a partir da alegria, né, como o sentimento de conquista, o sentimento de conseguir, né? Quando você tem esse sentimento que é desencadeado pela alegria, quando você tem aquele sentimento desencadeado pelo amor, por exemplo, de você abraçar e se sentir abraçado, nesse tempo que nós estamos vivendo em pandemia, as pessoas estão sentindo uma falta, principalmente nós, os brasileiros, estamos sentindo uma falta muito grande de abraçar, até porque o abraço, ele libera um hormônio chamado ocitocina. E quando nós estamos tomados por essas emoções, e por esses sentimentos desencadeados pelas emoções positivas ou negativas, o nosso corpo vai começar a vibrar em uma energia negativa ou positiva. Você nunca vai ver uma pessoa dizendo: eu estou conscientemente desperto de estar envolvido em uma emoção negativa. Não, você vai ouvir as pessoas dizendo: estou me sentindo bem, ou estou me sentindo mal, ou estou me sentindo muito bem, ou estou me sentindo muito mal. Mas o que é o sentimento? O que é a emoção? É o estado de espírito. E esse estado de espírito vai liberar através do nosso corpo uma energia. Se você for lá no Google e digitar Semyon Kierkegaard, esse cara,
ele conseguiu, lá por volta de 1937, ele conseguiu fotografar a energia saindo do corpo. E de acordo com as imagens que se colocava diante dos olhos de alguém, a energia cintilante que o nosso corpo libera, ela ia mudando de cor. E o que significa isso? A Bíblia revela: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, a nossa luz, o nosso corpo, ele é capaz de iluminar. Não sei se você já notou que existem pessoas que têm uma personalidade carismática, magnética, que elas chegam nos lugares e elas influenciam positivamente. Da mesma forma que existem pessoas que têm uma personalidade extremamente caótica. Elas chegam nos lugares, atrapalham o ambiente, causam um caos total e essa pessoa, assim, normalmente quando ela vem chegando, lá vem chegando, pelo amor de Deus, as pessoas até umas se benzem, outras clamam, outras oram, outras saem de perto porque não querem estar envolvidos. Tem pessoas que também têm um estado de espírito tão ruim que elas sugam energia, são como vampiros, sugando a energia daqueles que estão ao seu redor. Você já passou por isso? Te pergunto. Agora, o que é que gera a raiva? O que gera o medo, a tristeza? O que gera a alegria e o que gera o amor? Então vamos lá. Quando você era pequeno, ou adolescente, ou jovem, e agora até na fase adulta, não sei qual fase que você está, mas se você estiver na fase adulta como eu ou uma criança, você vai saber que quando você está de frente com um obstáculo, quando você vê uma dificuldade na sua frente, isso te causa raiva. Porque algo está obstruindo o seu caminho. É alguém que está obstruindo. Imagina você lá, apaixonado por aquele menino ou por aquela garota, e de repente aparece alguém no seu caminho. Você começa a sentir uma raiva. Mesmo que seja o seu melhor amigo, você pode, ou a sua melhor amiga, você pode falar, não, tá tudo certo. Mas no fundo, você sente uma raiva porque existe alguém obstruindo o seu caminho. Existe alguém impedindo o seu avanço, o seu progresso. Então, toda vez que acontece um obstáculo, isso gera em você uma raiva. Agora, qual é a consequência da raiva? A inteligência emocional, nós dizemos que a raiva, ela pode gerar duas formas de atitude. Sempre. Você pode reagir ou você pode responder. A reação é normal para uma pessoa, é comum, mas não é normal. É comum a maioria das pessoas agirem por meio da agressão física ou agressão verbal ou não conversar mais. Isso é um tipo de reação, porque a reação, para você reagir, você não tem que pensar. Agora, quando uma pessoa dá uma resposta, uma pessoa que tem inteligência emocional, ao invés de ela agir por meio da agressão, da briga, da gritaria, do rodar a baiana, essa pessoa vai simplesmente, ela vai superar. Quando você tem inteligência emocional e inteligência espiritual, quando você vê um obstáculo, essa raiva que é gerada, você canaliza ela. Você transmuta, você transforma a raiva. Ao invés de você agir por meio da agressão, você gera a superação ou a defesa. Você se defende, né? Você cria músculos. Eu quero até citar algo aqui bem interessante que algumas pessoas têm me falado assim: Eliseu, como desenvolver a resiliência? Eu vou dizer pra você, existem 3 fatores aqui, só pra gente falar rapidinho, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. 3 fatores: você pode ser frágil, semelhante a um cristal, bum, caiu, quebrou. Você pode ser resiliente, como o bambu, vem a tempestade, você tomba e volta. Então você é resistente, você é resiliente, você fica ali. Só que o que acontece com uma pessoa resiliente demais? Muitas pessoas que são muito resilientes, elas acabam enrijecendo também. E é o que acontece com o bambu. Então ele vai envelhecendo ali, resistindo, só que chega um momento que ele, pum, quebra. Agora existe o terceiro ponto, que é o ponto forte, que é quando a pessoa se torna antifrágil. E o princípio disso é o princípio do músculo. O que acontece? O músculo, quando você levanta peso e você começa a praticar algum tipo de esporte físico que gera resistência, algumas fibras musculares, elas são rompidas. E quando elas se rompem, elas vão criando camadas
para enrijecer e tornar aquele músculo mais forte. É exatamente aí que você se torna a pessoa antifrágil. A antifragilidade, ela é acima da resiliência. Então uma pessoa que viu um obstáculo, sentiu a raiva no seu corpo, porque é uma emoção natural, nós somos seres humanos, sim, sentimos raiva. E a Bíblia, ela vai dizer o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, é natural que a gente se ire em algum momento da vida, é natural que você fique irado. Ireis, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então você sentiu raiva, ao invés de você agir pela agressão, o que você vai fazer? Você vai criar a antifragilidade, você vai superar, você vai se levantar, você vai procurar mecanismos de defesa para que você possa superar toda aquela adversidade, para que você possa superar aquele desafio, para que você possa fazer igual Davi fez. Ele olhou para aquele gigante e falou: todo mundo tá fugindo dele, porque será que ninguém percebeu que se nós derrubarmos esse gigante, nós teremos uma recompensa? Davi, ele não se importou de ser o último. Davi, ele não se importou com as dificuldades da vida, ele não se importou com o obstáculo. Por quê? Porque ele não era frágil, ele não era simplesmente resiliente. Ele se tornou alguém antifrágil. E quando aquele gigante veio falando um monte de palavras negativas, ele estava cheio de Deus. Então, aquilo que a maneira como você preenche o seu subconsciente, a maneira como você preenche o seu espírito, a maneira como você preenche a sua alma, vai fazer com que você, ao invés de reagir a uma ofensa, você busque superá-la. Ao invés de reagir com agressividade, com impulsividade, você supera aquilo, você passa por cima daquilo, você vence aquilo, porque maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E o que a Bíblia diz a respeito da raiva? A Bíblia nos ensina que podemos nos irar, mas não pecar. Então você pode ficar chateado, você pode ficar irado, você pode sentir a raiva no seu corpo, porque é uma emoção natural. Não se culpe por isso. Agora, uma coisa é você reagir, outra coisa é você responder. Lembre-se da lei 90-10. 10% é o que acontece com você. 90% é a resposta que você dá a partir daquilo que acontece com você. Você pode reagir ou você pode responder. Para responder, você tem que ser inteligente. Bom, depois nós temos o perigo. Uma causa. Quando você vê o perigo, alguém fala para você: vamos nadar naquele rio. E você fala: meu Deus, eu não sei nadar. Ali existe um perigo. Ou ali existem pedras, ou você nunca pulou ali, ou ninguém nunca pulou, você não sabe se tem pedra, se tem jacaré, você não sabe o que está acontecendo ao redor, ou tá escuro, você não conhece aquele terreno, você não conhece aquele local, ou surgiu um negócio para você, mas você não conhece as pessoas que estão envolvidas. Existe um perigo. A causa é o perigo. E qual é o efeito? O medo. O medo, ele tem a ver com o desconhecido. Quando você vê algo desconhecido, algo que você ainda não tem clareza, poxa vida, essa pessoa me ofereceu uma baita de uma proposta, será que eu aceito ou não? Eu tô com medo, porque você não conhece. A partir do momento que você conhece, o que vence o medo é o conhecimento. O conhecimento faz com que você vença o medo. O medo é simplesmente um sinal de alerta dizendo para você: existe algo que você não conhece, ou que você desconhece, ou que você não sabe como funciona. Agora, como eu venço ele? Entendendo, conhecendo, aprendendo. E a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo, ou seja, significa que o medo é um estado de espírito. É uma fusão com o estado de espírito que faz com que você se molde, você fique numa tensão muscular de contração. Então, quando você fica contraído, é por quê? Porque você está querendo, se defender. E aí, o que você pode fazer? Você pode fugir. A maioria das pessoas, quando vê o medo, elas fogem. Fogem para casa, porque era assim que a gente aprendeu quando criança. Quando via um menino maior do que a gente, quando via uma situação de perigo, o que a gente fazia? Corria para debaixo da saia da mamãe. Então é natural que mesmo na fase da juventude ou na fase adulta, você procure um abrigo, algum local onde alguém possa te socorrer. Então você foge
Então, a maioria das pessoas estão agindo exatamente assim. Elas têm vontade de investir na Bolsa de Valores, mas elas estão com medo porque elas não sabem como opera. Elas têm vontade de abrir um negócio próprio e serem empreendedores, empresários e romper na vida, mas elas estão com medo. Por quê? Porque existe um perigo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. E aí, o que você pode fazer? Você pode fugir ou você pode enfrentar. E a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, você tem que agir pelos três. Poder, então, ou seja, eu tenho que ver e focar nos meus pontos fortes e não no meu ponto fraco. Eu me recordo que esse final de semana eu estava compartilhando com algumas pessoas uma experiência extremamente negativa que eu tive com um dos meus professores na época que eu estudei no Senai. E ele me disse, eu falei, cara, tem tanta coisa que eu acerto aqui e você vem e me quebra assim falando. Eu cheguei nervoso pra ele, porque ele me expôs na frente dos outros alunos, dos meus colegas ali na escola. Eu falei, pô, na hora que eu acerto você não me reconhece, mas na hora que eu erro, ou qualquer pessoa que erra, você expõe as pessoas publicamente. Que é isso? Aí ele falou assim, eu não tô aqui pra ver os seus acertos, eu estou aqui pra ver os seus erros. Então, aquilo gerou em mim um bloqueio terrível, eu carreguei isso por muitos anos e ao longo desses anos que eu tenho me envolvido com o desenvolvimento espiritual e emocional, desenvolvimento pessoal, eu tenho feito vários desbloqueios, mais de 25 desbloqueios de coisas que me acompanharam durante toda a minha vida. Agora, aquilo ali me gerou um desconforto muito grande, porque eu pensava que onde eu chegava, eu tinha que ser perfeito, ou eu tinha que fazer o meu melhor, não no sentido de simplesmente entregar o meu melhor porque eu queria dar, mas com medo da crítica. Então, o medo da crítica fazia com que eu não gravasse vídeos, com que eu não desse cursos, com que eu não divulgasse meu trabalho. Então, isso, a crítica e outros professores, e aí pessoas da minha própria família me criticavam. Então, isso ia reforçando aquele medo da crítica. Talvez você sofra com isso. E o medo da crítica vai fazer com que você fuja de situações. Por exemplo, de falar em público, medo de falar em público. Você, na verdade, ninguém tem medo de falar em público, nem você, nem eu. A maioria das pessoas, eu também fazia parte desse time, eu tinha medo de errar em público, não de falar. Porque você fala na frente dos seus amigos, na frente da sua família. Agora, quando você vai subir um palanque, você pensa que você pode errar e você pode passar pelo ridículo. Então, para não passar pelo ridículo, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Mas a Bíblia nos diz que Deus nos deu espírito de poder. Agora, Eliseu, o que é poder? Se você for lá pro livro do Napoleon Hill, a Lei do Triunfo, ele vai falar que poder é o esforço organizado em torno de um propósito definido, a partir de um ponto de força que você tem. Então, qual é o meu ponto de força? Meu ponto de força é falar em público, eu gosto de ensinar as pessoas. Eu tenho pontos de fraqueza, sim, mas eu vou focar aonde? No meu ponto de força, naquilo que eu sei que eu faço melhor do que boa parte das pessoas. Então tem algo que você faz melhor do que as outras pessoas. Pode ser que você não reconheça isso, ou pode ser que você tenha aquela famosa, eu não tenho nada de bom em mim, aquele senso de humildade, falsa humildade. Não, você tem que olhar e você tem que reconhecer aquilo que Deus colocou, porque o que Deus colocou dentro de você é bom. E se ele colocou um espírito dentro de você, lá em Efésios fala que nós não somos salvos por meio das obras, mas nós somos salvos de nós mesmos, daquela personalidade que foi criada por meio das experiências negativas que nós vivemos para boas obras. Ou seja, nós, assim como Van Gogh, temos algo para escrever nas linhas, no caderno do mundo. Então, existe uma tela em branca pronta para ser pintada por você e por mim. Agora, o medo não pode ser um obstáculo que vai fazer com que a gente seja impedido de escrever as melhores histórias ou a melhor história que já se ouviu até hoje. Talvez você não queira, mas você pode desejar isso também, que a sua história seja contada nas escolas futuramente. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer como Martin Luther King Jr. Você tem que ir a público, você tem que expor o seu ponto de força. Agora, Martin Luther King tinha ponto de fraqueza? Lógico. Só ir na internet você vai achar um monte. Vários pontos de fraqueza.
Mas não é por isso que ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido pelo seu ponto de força. E é nisso que você tem que focar. Diz a história que Henry Ford, ele trabalhava numa oficina, juntamente com outros mecânicos. E ali tinha um mecânico muito bom, muito melhor, se destacava ali na sua profissão. 30 anos depois, o mecânico continuava dentro daquela mecânica. E o Henry Ford era um dos homens mais ricos do mundo. O que mudou? Alguém era melhor que alguém? Não. Única diferença que havia entre os dois é que Henry Ford sabia exatamente onde ele queria chegar. E aquele homem também, ele queria ser simplesmente um mecânico de uma pequena mecânica. Henry Ford pensou grande, ele quis escrever uma história a partir de um ponto de força. Ele era um excelente vendedor, ele era um excelente estrategista e foi nisso que ele focou. Então, nós aprendemos durante a vida inteira a focar no nosso ponto de fraqueza. Os nossos pais, os nossos professores, pastores, pessoas sempre estão ali falando, você tá errando nisso, você tá errando naquilo, sempre focando. Eu, até quando eu vou dar aula para alguém, eu sempre busco focar no ponto de força, naquilo que o meu aluno tá acertando e não naquilo que ele está falhando. Eliseu, então você tá encobrindo uma falha? Não. Depois eu vou corrigindo com jeito, eu vou corrigindo de uma maneira que ele nem percebe que está sendo corrigido e com isso ele cresce. É essa a ideia. E Deus, ele estava ali todo dia descendo no Jardim do Éden para quê? Para fortalecer o ponto de força de Adão e não o ponto de fraqueza. Adão tropeçou, caiu, mas Deus está pronto para levantar o ser humano todos os dias. Então Deus nos deu o espírito de poder. Poder é o esforço organizado em torno de um propósito definido. E quando você assume um propósito que alavanque aquele seu ponto de força, o que vai acontecer? A sua vida vai se tornar um ponto de referência para aqueles que ainda não romperam na vida. Você vai se tornar uma autoridade, porque você superou. Então, quem supera o medo é uma pessoa que luta, é uma pessoa que levanta do pó, é uma pessoa que ela é antifrágil, é uma pessoa que encara os problemas de frente, que não fica se lamentando, que olha as oportunidades e não para o perigo que está diante de si. Então o que ela faz? Ao invés de pular de ponta num rio, ela entra lá devagarzinho, mergulha lá, viu que aquele local é um local seguro, então ela sobe na ponte e pula. Essa é a maneira de agir. Ao invés de você fugir, procure o ponto onde vai gerar equilíbrio. A sua mente foi capacitada para você estar em equilíbrio, segurança. Como é que eu tomo uma decisão? Muitas pessoas me perguntam, Eliseu, como que eu faço para tomar uma decisão inteligente? Porque pessoas sábias tomam decisões importantes, resolvem problemas difíceis, são equilibradas. Para tomar uma decisão, você tem que sentir paz, você tem que ter a certeza de que você está na companhia de Deus e que aquilo que você vai fazer vai beneficiar mais alguém além do que você. Vamos para o terceiro. O terceiro, a causa é uma perda. Quando você perde algo, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia e muitas pessoas estão vivendo um momento de perda de pessoas, de entes queridos, de pessoas tão importantes como um avô, uma avó, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um tio, uma tia, um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada. Então, quando acontece uma perda, é gerado o quê? Uma tristeza. E a tristeza, ela vai gerar uma consequência. A consequência podem ser duas, obviamente, que quando você tem uma perda de um ente querido, você entra num processo de luto. Eu não vou falar sobre o luto porque é um assunto muito extenso, mas em um outro podcast eu estarei falando sobre as fases do luto. E o luto ou a perda pode gerar dois modelos de reação. O primeiro modelo é a paralisação. Agora minha vida não faz sentido, eu perdi, eu não sei mais o que fazer, eu perdi uma empresa, eu perdi um negócio, eu perdi um namorado, eu perdi uma esposa, eu perdi um filho. E a maioria das pessoas acaba paralisando diante de uma perda. E o efeito, a consequência disso vai fazer com que você paralise 2, 3, 5, 10 anos da sua vida por conta de uma perda. Agora, obviamente que você vai sentir o luto, que você vai sofrer o luto em qualquer tipo de perda na sua vida. Mas olha que interessante que a Bíblia diz. A tristeza, segundo Deus, ela não produz o remorso.
Por que muitas pessoas sentem tristeza na hora que perdem algo? Porque elas se culpam. Elas se culpam e a culpa faz com que elas se paralisem. Agora, a perda, ela pode produzir no ser humano a recuperação a partir do momento que você ressignifica uma perda. Por exemplo, a minha mãe, ela perdeu o primeiro filho, meu irmão Fábio, né, meu primeiro irmão, o meu irmão mais velho, ele faleceu aos 14 dias, então foi uma fase muito difícil, minha mãe teve depressão, foi algo muito complicado que ela superou isso, então a tristeza foi muito grande, gerou um momento de paralisação, de luto, de tristeza, mas a Bíblia fala que a tristeza segundo Deus, ela nos leva ao arrependimento, e o que é o arrependimento? É mudar a maneira como você está pensando. Então, a minha mãe, por exemplo, para finalizar essa história, ela foi ao Rio de Janeiro. Quando chegou lá, Deus falou ao coração dela que ele estaria dando um outro filho, que seria uma promessa. O Eliseu, que sou eu sou o filho de uma promessa. E o médico tinha falado que minha mãe não poderia gerar filhos novamente. Estou eu aqui para provar que valeu a pena a minha mãe se recuperar daquilo. Então, quando você busca em Deus uma ressignificação de uma perda, Deus, ele restitui. Obviamente que o meu irmão, ele faz uma falta muito grande. Eu, que nunca o conheci, senti falta dele em toda a minha infância, em toda a minha vida, né? Mesmo sabendo que ele já tinha morrido antes mesmo de eu nascer. Ele fez falta para minha mãe, ele fez falta para mim e para os meus irmãos, mas nós entendemos que ele cumpriu a missão dele aqui de alguma forma. E ele voltou para Deus, porque os filhos são herança do Senhor. A minha vida, a sua vida, a nossa vida pertence a Deus. E quando Deus leva alguém, ele não é assassino. Assassino é quem tira a vida. Alguém que nunca deu a vida, tirar a vida. Mas Deus, ele é o dono da vida. Então, quando ele leva alguém, é porque essa pessoa cumpriu a sua missão. Tem pessoas que cumprem com 150 anos, tem pessoas que cumprem com 100 anos, tem pessoas que cumprem com 80 e tem pessoas que cumprem com 6 meses. Crianças que nem nasceram, cumpriram com a sua missão. A gente nunca vai saber. Tem muita coisa que a gente não vai saber. Mas, na eternidade, nós vamos ter todas as respostas. Depois nós temos alegria, né? A causa é o quê? Uma conquista, quando você conquista algo, né? Aí qual que é o efeito da conquista? De uma formatura, de um noivado, de um namoro, de um casamento, do nascimento de um filho, do casamento do seu filho. Quando você vê o nascimento dos seus netos, uma grande conquista. Ou alguém da sua família que se tornou um jogador de futebol muito bem realizado, uma pessoa que está rompendo na vida, e você fala, uau! E você sente aquela conquista. E o que gera? Qual que é a consequência? É aproximação. Alegria envolve conquista, superação, vitória. A Bíblia nos diz que Paulo nos diz que se alegra quando se sente fraco. Alegria também, segundo a palavra de Deus, não é só quando você conquista, mas também quando você se sente fraco. Fala, por isso me alegrarei, por isso me gloriarei também nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que sou forte. Então a Bíblia fala que a alegria não é só para quando você está vivendo momentos de grandes conquistas. A Bíblia também fala que você deve se alegrar quando você viver momentos de dificuldade, porque você sabe que aquela dificuldade é um processo necessário para uma grande vitória, para uma grande conquista. Então, todo grande obstáculo, toda grande barreira, ela também é motivo de alegria. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é o sofrimento, o sentimento que você está vivendo, a emoção que você está vivenciando neste momento, mas eu quero te lembrar. Paulo diz, me gloriarei, me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Então, mesmo que você estiver passando por momentos desafiadores, que não sejam momentos de conquistas, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força e vai gerar essa força sobrenatural. Olha o que diz. E aquilo que era motivo de vergonha para o apóstolo Paulo se torna o nosso ponto de força. O ponto de força dele também é o nosso. A matemática de Deus é incoerente com a matemática física. Faz com que nos alegremos quando as coisas aparentemente não dão certo.
Faz com que nós nos alegremos quando as coisas aparentemente não estão sincronizadas como nós queríamos. E celebremos quando as vitórias se manifestam. Então, você pode se alegrar no momento de dificuldade, porque você sabe que logo em frente você vai celebrar grandes momentos de conquista. E por último, nós estaremos falando sobre o amor. E qual é a causa do amor? É a aproximação, é o contato. Quando uma criança sente o abraço da mãe, o abraço do pai, quando você sente que tem pessoas por perto que torcem por você, que lutam por você, que se interessam por você, o efeito é o amor. O amor, você sente que tem alguém com quem você pode contar. Você sabe que tem um lar para onde você pode voltar para casa. E isso faz com que você se integre. A Bíblia fala que o amor é a emoção mais perfeita. Porque, na verdade, você tem o amor em dois aspectos. O amor expresso, o amor sentido e o amor que seria a emoção, e você tem o amor manifesto, que é Deus. Então, o amor é uma emoção, você sente, né, o efeito do amor. Agora, a manifestação do amor é diferente do que você sente. Por exemplo, eu aprendi isso, que você pode dizer para sua esposa, para seu marido, para sua mãe, para seu pai, para qualquer pessoa da sua vida, para seu amigo, para sua amiga: eu te amo. Agora, você quer ver isso realmente fazer sentido? Pergunte para ele ou para ela: você se sente amado por mim? Ou hoje você se sentiu amado por mim? Uma coisa é você dizer, uma coisa é você expressar com palavras, outra coisa é a atitude. Ou seja, Deus, ele não simplesmente expressa palavras de amor. Ele é a manifestação do amor. E o amor, a Bíblia fala que o perfeito amor, ele lança fora o medo. E diz mais lá em 1 João: aquele que ainda anda com medo não foi aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque quando você entende o que é o amor é uma ação, o amor é uma atitude, o amor não é simplesmente dizer, o amor não é uma palavra, o amor não são algumas palavrinhas que se juntam para escrever amor. Amor é muito mais profundo, o amor, ele tem expressão. Eu sei que tem uma canção do Asaf Borba que diz: eu sei que é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Então, o amar envolve doação. Se você ama, você não rouba. Se você ama, você não trai. Se você ama, você é fiel nos negócios, você é fiel nos seus relacionamentos. Se você ama, você não causa, você não inveja as pessoas. Por quê? Porque você é o amor. E a Bíblia fala que Deus é amor. E se Deus é amor e nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, significa que nós também somos o amor. E quando nós quebramos todas essas causas, o obstáculo, o perigo, a perca, né? Quando nós não simplesmente nos alegramos quando temos conquistas, quando nós também, talvez você não tenha pessoas, você não tenha vivido momentos na vida onde você foi amado pelo seu pai ou pela sua mãe, você não sentiu o abraço, o carinho, o cuidado, mas entenda que quando você tem um encontro com Deus, você vai ser aperfeiçoado no amor. Você vai ser aperfeiçoada no amor. E o amor, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Você já não vai mais sentir medo. E muito mais, você vai experimentar o amor de Deus. Saiba que você pode experimentar o amor de qualquer pessoa, mas quando você experimentar o amor de Deus, esse amor vai lançar fora todo o medo, vai tirar aquele vazio do seu interior e vai preencher tudo aquilo que está vazio dentro de você. Ele vai colocar um propósito no seu coração, ele vai te dar um novo nome, ele vai marcar você com a marca da promessa para que você possa superar todos os desafios da sua vida, vencer os obstáculos e avançar para o prêmio da sua vocação. Saiba que você e eu, nós, quando estivermos atuando na obra, no trabalho que Deus preparou para que nós exercêssemos esse trabalho desde antes da fundação do mundo, nós estaremos nos edificando, porque quando eu faço para você, eu estou fazendo para mim.
Você é uma parte de mim e eu sou uma parte de você. Se você fizer pra mim, eu estou fazendo pra você. Se você estiver fazendo pra alguém, saiba, você está fazendo pra si mesmo, porque nós somos partes integrantes de um mesmo corpo. Muito bem, encerramos hoje esse podcast e eu quero te relembrar, curta, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e você possa receber todas as notificações dos nossos podcasts. E tenha hoje o melhor dia da sua vida. Nos vemos em breve.